queria convidar você a abrir as Escrituras em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Nós vamos trazer um estudo expositivo da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome de Jesus. Seja Deus louvado. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a gente pode observar à luz do texto que nós lemos, que é o apóstolo João endereçando uma carta à igreja de Sardes, diante de uma revelação que ele recebeu do Senhor Jesus. A gente precisa entender que João ele escreve às 7 igrejas. Ele escreve às 7 igrejas. E cada igreja, ela tinha um pastor. Quando a Bíblia ela faz a referência, escreve aos 7 anjos da igreja, ela está fazendo referência ao pastor, tá? Ao líder desta igreja. João escreve uma carta à igreja em Éfeso, João escreve uma carta à igreja em Esmirna, João escreve uma carta à igreja em Pérgamo, João escreve uma carta à igreja em Tiatira, João escreve uma carta à igreja em Sardes, João escreve uma carta à igreja em Filadélfia, João escreve uma carta à igreja em Laodiceia. Esta carta, ela tem um endereço, o pastor da igreja. Traz-nos o sentido em que o Senhor Jesus, ele conhece o estado da igreja. Ele conhece a igreja por dentro. O líder, ele conhece a igreja por fora. E a gente pode entender, pelo texto, que esses líderes estavam orando pela igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que ele mesmo deu uns
para pastores, doutores, mestres, apóstolos, evangelista. Ele quem? Jesus. Jesus que separou pastores para cuidar das suas ovelhas. E cabe a esses líderes orar e interceder pelas ovelhas. As igrejas aqui, elas estavam passando por perseguição, aflição. E você percebe que, mediante a toda esta perseguição, os olhos do Senhor Jesus estão voltados para a sua noiva, para a igreja. Então perceba que a carta tem um endereço. No versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse, tá? Está escrito assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Tá? Escreve. Então João, ele escreve tudo o que o Senhor revelou sobre o estado e a condição da igreja de Sardes. Quando a gente percebe no capítulo 3, do versículo 5, há uma declaração: o vencedor vestirá vestes brancas. Apocalipse 3 e 5. A igreja de Sardes nos alerta: podemos pensar que estamos vivos por causa das obras, mas estamos morrendo lentamente pela falta de uma verdadeira conversão. Porque uma das declarações da carta à igreja em Sardes tem nome de que estais vivo, mas estais mortos. Quem faz esta afirmação não é João. Quem faz esta afirmação é Jesus. Porque Jesus sabe o meu estado e a minha condição espiritual e, de fato, como eu estou por dentro. Então, a gente precisa focar, observar a nós mesmos. Paulo, ele escreve aos Coríntios, quando ele faz menção e traz um esclarecimento sobre a ordem do culto de ceia, nesta reunião, que é uma das reuniões mais importantes da reunião da igreja, ele disse: examinai, tá, cada um a si mesmo. Depois, então eu preciso constantemente fazer uma análise na minha vida. Pois João traz um alerta, tá? Um alerta à igreja de Sardes, em nome de Cristo Jesus, despertando a igreja. Despertando a igreja. Mas a gente precisa entender esta colocação de João, tá? A igreja de Sardes nos alerta. Podemos pensar que estamos vivos por causa das obras, mas obras não salvam. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas estão fazendo obras para o reino de Deus. É importante? É. Porque não são as nossas obras que falam no trono de Deus, mas as obras de Cristo operando em nós, forjado pela palavra de Deus, é que fala no trono de Deus. Eu posso estar fazendo a obra de Deus e estar ali desligado do céu. Eu posso estar fazendo a obra de Deus e estar morto espiritualmente falando. Por quê? Porque a gente precisa pensar, tá? Refletir.
se nós não estamos morrendo lentamente pela falta de uma verdadeira convenção. A verdadeira convenção, meus irmãos, é o estado, tá, de metanoia, de transformação que a palavra de Deus gera na nossa vida. Tá? É a nossa rendição plena, a obediência e a fidelidade às Escrituras Sagradas. Nós precisamos gerar fogo na nossa mente. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela despede labaredas de fogo. Quando desprezamos as Escrituras, desprezamos a Cristo. Quando não nos dedicamos às Escrituras, estamos declarando ao céu que não estamos nos dedicando a Cristo. Precisamos ter alusão a esta verdade, pois Cristo é a própria palavra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Nada do que foi feito, foi criado sem o Logos, sem a palavra. Então precisamos refletir hoje, nos autoanalisar. Estamos vivos ou estamos mortos? Porque uma das declarações fortes escrita à igreja de Sardes é que ela tinha nome, de que estava viva, mas no olhar, tá, de Cristo ela estava morta. Na horizontal ela tinha fama de que estava viva, mas na vertical ela estava morta espiritualmente falando. Devemos lembrar do preço que ele pagou por nossa redenção e buscar de todo o coração uma verdadeira convenção antes que seja tarde demais. Você entende o preço da nossa redenção? Você entende o valor que foi pago para sermos salvos por meio de Cristo? Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser o nome poderoso de Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Então a gente precisa refletir, fazer um raio-x de nós mesmos e fazer uma pergunta: como eu estou na presença de Deus? Como estão as minhas vestes espirituais na presença de Deus? Será que eu tenho nome de que estou vivo, mas estou morto? Será que na horizontal eu tenho nome de que estou vivo, mas na vertical o Senhor Jesus está declarando: você está morto? O que eu acho lindo é que mesmo falhando, mesmo mortos espirituais, o Senhor Jesus, ele nos desperta, ele declara o seu amor por meio da sua palavra, para despertar a nossa consciência, trazer razão e entendimento às nossas faculdades, para entendermos que ele é Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz que ele nos repreende e nos castiga porque nos quer bem. Em outra linguagem, ele nos exorta, nos repreende porque ele nos ama. Por isso, percebe-se o zelo de Jesus sobre a nossa vida. Bendito seja o seu nome. A gente precisa entender um pouco sobre o contexto histórico da cidade de Sardes.
na cidade de Sardes, existia ali um grupo, um povo diferente dos demais, que tinha aliança com o Senhor Jesus. Então vamos ver a condição e como era a cidade de Sardes. Era importante e rica. Quando foi capital do reino da Lídia, ao tempo do rei Cresso, em 550 a.C., mas entrou em decadência nos séculos que se seguiam, sofrendo duas grandes invasões, por negligência das suas sentinelas. Quando esta carta foi redigida, prevalecia nela o culto ao imperador romano. O imperador romano, ele mandou levantar uma estátua dele em todas as cidades e províncias. Tá? E que todos tinham que venerar e adorar essa estátua. Contam os historiadores que os soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Assim a cidade, inexpugnável, caiu quando o inimigo chegou como ladrão. Não é um ladrão, como um ladrão. Então perceba que quando os sentinelas deixaram de cumprir o seu papel, abriram-se uma oportunidade para os inimigos entrarem na cidade. Isto aconteceu em 334 a.C. A cidade se rendeu a Alexandre o Grande, um grande conquistador e vitorioso nas batalhas. Em 214 a.C., caiu outra vez, tá? E desta vez quem o conquistou foi Antíoco o Grande, o líder Seleucida da Síria. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou seu prestígio depois que ela foi conquistada por esses dois impérios. Tá? Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância, tá? Em termos políticos e comerciais. Então entende-se que antes desses dois impérios conquistar a cidade de Sardes, ela tinha prestígio, ela tinha honra, ela tinha reconhecimento, era uma cidade riquíssima, mas por deixar de vigiar, os inimigos tiveram vitória. Jesus usa o contexto histórico, tá? Dentro destes dois acontecimentos, e ele fala dentro de uma linguagem que a própria população da cidade e aqueles que se converteram a Cristo que habitava na cidade, para que eles entendessem, tá, a brecha que muitos ali abriram para o inimigo ter vitória e matarem eles espiritualmente. Tá? Então, quando nós lemos Apocalipse do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, tá? A gente vai entender no verso 1 que diz assim: ao anjo da igreja, tá? Que está em Sardes, escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás mortos. Existem 3 tipos de morte. A primeira morte existente
foi a morte espiritual. A segunda morte existente é a morte física. A terceira morte é a morte eterna. Então perceba que a linguagem que o Senhor Jesus está declarando aqui é a morte espiritual. Ele está falando a um povo que havia se convertido a Jesus. Jesus havia limpado as suas vestes, as purificado no sangue do Cordeiro. E as suas vestes eram alvas. Porém, eles abriram brecha e o pecado teve novamente domínio sobre a vida deles. E as suas vestes espirituais estavam manchadas. A sua vida espiritual ressuscitada por Jesus estava morta. Quando a gente abre, meus irmãos, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz assim, para entendermos a exposição do estudo da palavra. Portanto, se fostes, é porque um dia estava morto e agora vai passar pela metanoia e vai ressuscitar espiritualmente. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Paulo fala aqui, porque morrestes, ele está falando aqui da velha natureza, dominada e governada pelo pecado. Paulo está usando aqui, dizendo que o velho homem, governado pelo pecado, ele morreu nas águas do batismo. Porque o batismo significa sepultamento do velho homem. Quando você é emergido nas águas, tá? O velho homem está morrendo. Quando você retorna das águas, você está ressuscitando a natureza que morreu em Adão, ela ressuscita em Cristo Jesus na sua vida. É por isso que o batismo ele é por imersão. Miqueias 7,19 nos declara o profeta: Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então perceba que a velha natureza morre e a natureza em Cristo, perdida por Adão, ela ressuscita. Foi esta natureza em Cristo que morreu, tá, na vida de muitos irmãos na igreja em Sardes. Oh, glória! Então, observe que o olhar de Jesus a esta igreja é uma exortação e uma declaração. Tem nomes de que vives, mas está morta. Quantos dentro da casa de oração estão mortos espirituais? Quantos dentro da casa de oração estão vivendo de aparência? Estão sendo atores da fé. Eita Jesus! Quantos líderes, obreiros, igreja estão vivendo desta forma? Mas escute uma coisa, o Senhor Jesus continua amando. O Senhor Jesus continua liberando o seu amor. O Senhor Jesus continua liberando a sua misericórdia. O Senhor Jesus continua liberando a sua compaixão. Pela palavra, nos exortando e nos advertindo. Oh, glória a Jesus. E ele continua dizendo: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 representa a totalidade e a perfeição divina. Diante do trono de Deus, ardem 7 tochas de fogo,
que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 5. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, segundo Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Os olhos de fogo indicam a ciência de Deus, que sabe tudo e vê tudo. Nada em Sardes seria escondido de Jesus. Tá? Então, indica a onisciência, a onipresença de Jesus. A Bíblia diz que nada está oculto diante dos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do olhar de Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Quando ele faz a declaração, as 7 estrelas, Jesus não somente vê, ele também controla. Ele segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita. Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Está aqui a espada de 2 gumes, que saía da boca daquele que tinha na mão as 7 estrelas. O que é a espada de 2 gumes? A palavra de Deus. Segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, é os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oh, glória a Jesus! A Bíblia explicando a própria Bíblia. Oh, glória! Pode ver, julgar é até castigar conforme a sua infinita sabedoria. A Bíblia ela condena o julgamento hipócrita, mas o julgamento que é exercido segundo a reta justiça, essa é válida. Essa é válida porque fomos chamados para viver e praticar a justiça do reino de Deus. O trono do Senhor nosso Deus é um trono de equidade. Traduzindo, um trono de justiça. É perfeito. É perfeito. Oh, glória a Jesus. Ele continua declarando e dizendo: conheço tua conduta. Como nas outras cartas,
aquele que estava no meio dos candelabros conhecia perfeitamente as obras e os corações das igrejas. Eu quero abrir um parêntese aqui e declarar: qualquer púlpito que não tem exposição bíblica tem nome de que está viva, mas está morta. Não entra na minha psique, não desce ao meu coração. Uma igreja que não tem Bíblia, não tem exposição das Escrituras, é impossível uma igreja dessa estar viva na presença do Senhor Jesus. É impossível um crente que não tem relacionamento com as Escrituras ser cheio do Espírito Santo. É impossível, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como eu vou andar no caminho apertado e estreito sem a direção da luz da palavra clareando-me nas trevas desse mundo? Eu preciso ter luz das Escrituras na minha mente, no meu coração. Então, púlpito de igrejas que não têm Bíblia, irmãos, estão mortos espirituais. Estão mortos espirituais. Igrejas, e eu falo casas de oração, que não tem culto de doutrina, que não tem escola dominical, tá? Pessoas que não têm Bíblia nos seus altares estão mortos espirituais. É impossível uma igreja dessa estar viva na presença de Jesus. E eu sou muito ousado em falar. Ô glória, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus conhece os corações. O Senhor Jesus conhece as tuas obras. O Senhor Jesus te conhece por dentro. Por dentro. É impossível você ocultar qualquer coisa da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Ele continua declarando à igreja: tens fama de estar vivo, mas está morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Vivem de aparência, vivem de atuar. Mas você precisa entender uma verdade de Jesus: que Ele te conhece. Ele te conhece. Os homens aplaudem a aparência. Os homens veem a aparência. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, Ele vê o teu coração. Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, você vai perceber que há um profeta que é enviado à casa de Jessé o Belamita. O Senhor declarou a Samuel que entre os filhos de Jessé ele tinha escolhido um para ser rei da casa de Israel. Entenda, quando Jessé reúne os seus filhos, você observa que Samuel viu Eliabe, formoso, de boa aparência. Samuel disse: eis aí o rei de Israel. Você percebe que quando ele declara isso no seu coração, a voz do Eterno brada sobre ele e disse: Samuel, não é este que eu tenho escolhido para ser rei da casa de Israel. O homem vê a aparência, eu, porém, o Senhor, vejo o coração. Então perceba que passou Abinadab, passou Samar, passou os 7 filhos de Jessé, e o Senhor disse: nenhum destes aí escolhi para ser rei da casa de Israel. Samuel disse: são esses todos os mancebos da tua casa, Jessé?
Ele disse, não, tem o mais novo, que está apacentando os rebanhos. Manda chamá-lo. Ninguém senta, Jessé. Ninguém senta na mesa enquanto ele não estiver na nossa presença. Escute uma coisa, cuidado com a aparência. Cuidado. É melhor agradar ao Senhor. É melhor viver na presença de Deus. Há uma exortação à igreja de Sardes. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Não seja um ator. Não viva de aparência. Deus está contemplando a tua vida. Ah, meu Deus, Deus está olhando para o teu coração. Deus conhece as tuas obras. Aí você percebe que a igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa, teve a reputação de ser viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana para a igreja de Sardes, nem de conflitos com falsos judeus. Ele não fala de falsos profetas. Ele não declara a igreja de Sardes a doutrina de Jezabel, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas. Não cita nenhum caso de falsos mestres, seduzindo o povo ao pecado, como nas cartas anteriores. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz, e tomada por indiferença e apatia. A boa fama não oculta a verdadeira natureza desta igreja, dos olhos do Senhor Jesus Cristo, que nada passa despercebido. Ah, meus irmãos, precisamos constantemente estar nos autoanalisando, olhando para dentro de nós e fazendo um autoexame diante da régua da palavra de Deus. Eita Jesus! Nós precisamos ter a nossa mente cativa às Escrituras. Precisamos ter o nosso coração rendido por inteiro às Escrituras. Precisamos constantemente nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Você está vivo ou você está morto. Não existe meio termo nas Escrituras. Ou você é salvo ou você não é. Ou você é crente fervoroso ou você é frio. Ou você tem nome de que está vivo, ou está morto. Como tu estás, irmão, irmã, na presença do Deus vivo? João, ele fala assim, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecar, lembrem, traga a vossa memória esse ato poderoso que pode gerar esperança de reconciliação novamente com Deus. Temos um advogado junto ao Pai. Bendito seja o nome de Jesus. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta igreja. Dos olhos do Senhor Jesus Cristo, que nada passa desapercebido. Quantos estão sendo aplaudidos? Quantos têm nomes de que está vivo na horizontal,
mas os céus estão te vendo. Os céus estão contemplando as tuas obras, o teu coração, a tua vida. E os céus estão declarando a esta igreja: estás morta. Estás morta. Estás morta. No versículo 2 do capítulo 3, há uma exortação poderosa. Vigiai. Vigiai. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, há uma única expressão de despertamento espiritual dizendo: olhai, vigiai e orai. O ato de olhar é o que está à sua volta. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda em derredor, bramando, como leão, procurando alguém para tragar. Orabassuri calabaceme comanás. Precisamos estar atentos, vigilantes, olhando, observando, vigiando em todo o tempo. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Mas eu quero te declarar, o Senhor Jesus não brinca. O Senhor Jesus não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Vigiai, reaviva o que te resta, e que estava para morrer, pois não acho perfeita aos olhos do meu Deus as tuas obras. Quando João está escrevendo a carta a Sardes, ele tem a visão. João contempla o estado verdadeiro e real da igreja por dentro. O Senhor Jesus revela a João a condição espiritual da igreja de Sardes. Ela está morta espiritual. Já tinha muitos ali que estava também para morrer. Eu estou falando de morte espiritual. E João fala assim: pois não acho perfeita aos olhos do meu Deus as tuas obras. As tuas obras. Vigia. Vigia, crente. É a qualquer momento o soar da trombeta de Deus. É a qualquer momento, é na velocidade de um piscar de olhos. A qualquer momento o Pai pode dar a ordem ao unigênito e declarar: meu filho, pode buscar a noiva. O arcanjo tocará a trombeta. A Bíblia diz que é os que estão em Cristo. Não é os que vão se preparar, é os que estão preparados. Ouvirão o toque da trombeta de Deus. Só quem está ligado, só quem está vivo, oh meu Deus, ouvirá o soar da trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória! Que presença gloriosa, Jesus! Sardes conhecia o preço na negligência, por desatenção dos sentinelas. A cidade de Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. Jesus, ele usa o contexto histórico da cidade, uma linguagem que a igreja conhecia no sentido histórico, para enfatizar o que estava acontecendo no âmbito espiritual
da igreja. Na vida cristã, somos exortados à vigilância para não perdermos a guerra. Muitos textos das Sagradas Escrituras nos exortam à vigilância, meus irmãos. Pois o diabo nos rodeia como um leão que ruge tentando nos devorar. O diabo fica titiricando, querendo tragar a sua vida. Quando vigiamos, quando andamos na presença e permanecemos na presença, ele não pode tocar na tua vida. Ele não pode tocar na tua alma. Ele não pode tocar no teu espírito. Porque sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro. Sobre a sua vida está o anjo acampado ao teu lado. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. O anjo está acampado no lado do cristão que teme ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor anda nos caminhos do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. As tentações acontecem na sua vida. As tentações, ela vem em conflito a nossa vida espiritual. Vem. Ser tentado não é pecado. Ceder às tentações é pecado. Eu só não vou ceder às tentações se, de fato, o velho homem estiver crucificado. Ou se ele tiver permanecido morto nas águas do batismo. Martinho Lutero disse que pensava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. O que ele não sabia é que o miserável sabia nadar. Por isso Paulo, ele vai escrever aos Gálatas e também nas demais cartas, exortando os irmãos a mortificar o velho homem, para que o velho homem não tenha força de governo sobre a sua vida. A Bíblia diz que as obras da carne e as obras do Espírito militam entre si, porque ambos são opostos, estão guerreando constantemente. Então você percebe que o Senhor Jesus, ele já nos exortou. Ele já deixou escrito a orientação nas Escrituras, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando é que eu entro em tentação, irmãos? Tá? Eu quero ler com você. Tiago, depois da carta dos Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Escute aí. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Aqui tem um mistério. Deus é pleno, Deus é inteiro, Deus é. Então o mal não tem força nenhuma sobre Deus. Ele é pleno, ele é santo, habita entre as luzes inacessíveis de glória. Tiago está aqui numa profundidade tão grande. Ele diz que podemos chegar ao mesmo nível em que as tentações não tenham força sobre a nossa vida. Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eu te pergunto, quem é que cobiça?
O desejo da cobiça vem da onde? Não vem da natureza espiritual. Não vem do homem espiritual ressuscitado na nossa vida, que milita pelos frutos do Espírito Santo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago está dizendo que somos tentados por causa da natureza do velho homem. Tá? Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui está o segredo. Por isso devemos vigiar. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado. Angústia, tristeza, não separa o homem de Deus. O que nos separará do amor de Deus? A angústia, a tristeza, a fome, a nudez, a escassez. Isso não nos separa de Deus. Agora, o pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías, ele verbaliza dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eita, Jesus, me segura, Jesus. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Eu prego Bíblia. Se você ama a Bíblia, fica aqui comigo. Ô, glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimento iguais ao vosso, então se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Me mostra na Bíblia, santo e santa do Deus Altíssimo, a Bíblia mandando você desafiar o diabo. Me mostra na Bíblia, em nome de Jesus, aonde está escrito, tá? O cristão desafiar o diabo. Nem o arcanjo Miguel, quando estava contendendo com o corpo de Moisés, tá? Batalhando com Satanás, tá? Ele desafiou o diabo. Nem Jesus, no deserto, desafiou o diabo. Porque o Senhor Jesus não contradiz a sua palavra. A Bíblia manda, tá, nós resistirmos a ele firmes na fé. Firmes na fé. Então tenha convicção, certeza do que o Senhor Jesus depositou na sua vida. Agora nós precisamos entender que a Bíblia nos exorta a vigiar e a orar. Quando não vigiamos e oramos, o velho homem do pecado tem força e vai gerar morte espiritual na nossa vida. A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Eu vou sempre frisar isso aqui. Aparência. Quantos na horizontal têm nome de estar vivo? São aplaudidos, elogiados, mas o trono de Deus, os seus olhos são como chama de fogo. Nada está oculto diante dele. Ele te conhece por dentro. Ele conhece o teu estado. E ele está declarando: está morto. Está morto. Entenda. Falsos mestres procuram devorar os fiéis. Eu fico triste, irmão. Eu vou sempre bater na tecla. Você tem uma Bíblia? Leia. Estude. Faça um curso básico de teologia. Debruce nas Escrituras.
Porque tem muitos conceitos teológicos nas redes sociais que não é Bíblia, não é a verdade do Evangelho, não é a pureza do Evangelho. Há uma fermentação em muitos mensageiros, deturpando os valores e os princípios da palavra de Deus, se autodenominando mestres, mas de si mesmo, do reino não. E só discerne, só percebe, só vê quem de fato está vivo na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual a todas as coisas discerne, mas ele de ninguém é discernido. Oh, glória! A igreja, como as 10 virgens, não poderia cochilar. Não poderia cochilar, mas ficar atenta, com as lamparinas acesas, diante da eminência vinda do noivo. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 12. Perceba que o Senhor Jesus declara ali uma parábola das 10 virgens. É interessante que as 10 eram virgens. As 10 tinham as mesmas vestimentas. As 10 estavam indo na direção, tá, do casamento. As 10 tinham lamparinas. Só uma diferença entre elas. 5 tinham azeite nas lamparinas e 5 estavam com as lamparinas vazias. A única diferença é que 5 delas não tinham azeite. Azeite simboliza o Espírito Santo. Azeite simboliza a aliança com o Espírito Santo. Azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Quem são as lamparinas? Nós. A Bíblia diz que Deus depositou tesouros em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E a gente precisa vigiar, continuar permanecendo com comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pastor Araquém, como eu continuo mantendo a comunhão com o Espírito Santo? Vivendo a palavra, sendo direcionado pela palavra, dobrando os joelhos constantemente e orando ao Senhor, se enchendo da presença do Senhor. A salvação é individual. A comunhão, ela é individual. Quando eu falo comunhão individual, eu estou falando do relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Você precisa manter a sua comunhão. Pedro disse, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça, palavra. Palavra, graça. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então eu preciso tanto ter conhecimento, buscar conhecimento da palavra e manter o meu altar da oração em dias. Em dias. Bendito seja o nome do Senhor. Quem entrou para as bodas do casamento? As 5 prudentes. As nécias não entraram. Quando elas solicitaram azeite para as 5 prudentes, elas disseram, não, nós não podemos. Antes ao que os vendem e comprem. Quando elas foram comprar o azeite, a venda estava fechada. Quando elas vão para o local do casamento, elas batem na porta.
O anfitrião da porta abre e disse: acendam as vossas lamparinas para que eu possa vê-las. Isto quer dizer, irmãos, que nelas não havia luz, nelas não havia presença, nelas não havia comunhão, nelas não havia aliança, elas não tinham azeite, e só tem fogo quem tem azeite. Eu vou repetir: as lamparinas só permanece o fogo nela enquanto o fogo é alimentado pelo azeite. Elas não conseguiram acender porque não tinha azeite. Ele disse: eu não vos conheço. E fechou-se a porta. Meu Deus! Só o pecado pode remover o fogo e a chama do Espírito de Deus na nossa vida. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não devemos se descuidar, meus irmãos, porque não sabemos a hora que o Senhor virá. Reaviva o que te resta. Há uma exortação dos céus à igreja de Sardes. Os restantes que estavam para morrer, ele disse: reaviva-te. 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 Está no versículo 2 do capítulo 3. Uma última tentativa de resgate. Uma única tentativa de resgate. Os céus manifestou a igreja de Sardes. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo declara. E o que o Espírito Santo declara, irmãos? A palavra. O Espírito Santo não age fora da palavra. É impossível o Espírito Santo agir fora da palavra. Ele não contradiz a palavra. Porque o Espírito Santo veio ministrar Cristo em nós. Oh, glória! Ele veio ministrar Cristo em nós. E há uma última tentativa aqui de resgate. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm sido fiéis à mensagem do Evangelho? Eu sempre digo que a mensagem do Evangelho nos confronta. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela é exortativa. Ela vem nos confrontar. O homem espiritual, irmãos, ele recebe a mensagem. Não importa o nível dentro da fidelidade da mensagem, ele recebe com alegria a mensagem. Oh, glória a Jesus! O Senhor não quebra o caniço já rachado. Não paga o pavio que fumega. Isaías 42:3. A igreja em Sardes estava quase morta, mas ainda havia esperança de salvar alguns. Por isso, você observa dentro da mensagem a exortação do Senhor Jesus a esta igreja. Eita glória! Bem-aventurado é os altares que ainda existe exortação. Bem-aventurado é os altares que ainda transmitem a verdadeira e fiel palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurados são aqueles que com sinceridade e verdade param para dar atenção à exposição fiel da palavra de Deus. Pois não acho perfeita aos olhos do meu Deus as tuas obras. João, como o último apóstolo vivo, é ele que está fazendo essa declaração diante da visão que ele teve da igreja, do estado e da condição da igreja de Sardes. Aí estas são as palavras
que João interpretou e declarou à igreja, direcionadas por Jesus. Pois não acho perfeita aos olhos do meu Deus as tuas obras. O Senhor não reprova a ausência de obras, mas a ausência das mesmas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e versículo 4, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha a exortação de Jesus à igreja. Você está recebendo a palavra de Deus. Jesus está dizendo, eu tenho contra ti, e ele está falando da igreja de Éfeso, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra aonde foi que tu pecou? Voltar, lembrar, pois, de onde caíste, é lembrar aonde você pecou. É você trazer à tua memória um momento em que você se distanciou de Jesus. Lembrar de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É forte a mensagem. É possível obedecer aos mandamentos de Deus sem inteireza de coração? Sem busca pela santidade? É possível fazer coisas certas com motivos errados? Os homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Eu vou repetir isso. Os homens podem ver as obras, mas Deus está vendo o teu coração. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Convenção é mudança de estado. Só quem gera a verdadeira convenção em nós é um verdadeiro arrependimento. Augusto Nicodemos, ele fala uma palavra poderosa. Arrependimento não é quando nós choramos, é quando mudamos. É quando mudamos. Então, converta-te. Converta-te. Está no versículo 3 do capítulo 3 de Apocalipse. Como a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes é chamada a uma anamnese. Anamnese. Olha para dentro do teu espírito agora. Olha para dentro da tua alma. Olha para dentro da tua consciência, porque dentro da nossa consciência tem um tribunal. Ela é um tribunal. E faz uma anamnese. Como está a tua vida diante de Deus?
Como está o teu relacionamento com Jesus? Você observa que estas duas igrejas é chamada a fazer uma releitura de sua experiência de salvação. Quando nos esquecemos da palavra de Deus e da salvação do pecado, facilmente caímos na escravidão. Facilmente. Vamos para a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão ou do pecado. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo certifico. Então Paulo já havia advertido outras vezes. Porque dentro do Evangelho de Cristo não precisava fazer a circuncisão, a aliança na carne, que é cortar a carne que cobre o prepúcio do homem. Era uma aliança que Deus havia feito com Abraão. Porém, não havia necessidade na dispensação da graça de Cristo Jesus. E Paulo disse: se vocês deixar circuncidar, de nada aproveitará Cristo em vós. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por que vocês querem permanecer nos rudimentos da lei mosaica de Moisés? Porque Cristo é a própria lei. A lei, o Salmo e os profetas profetizaram a respeito de Jesus e se cumpre nele. Bendito seja o nome de Jesus. Então precisamos entender isso. Temos que ter cuidado. Jesus já nos tirou do mundo de trevas, que é governado pelo diabo. Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, há um alerta de Cristo aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por isso somos chamados a rever as motivações do porquê começamos, para não desistirmos ou desviarmos no decorrer do caminho. Lembra-te e converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que horas vou te surpreender. Não está dizendo que ele é um ladrão. Ele vem como um ladrão. Você sabe a hora e o momento em que um ladrão vai roubar, te assaltar, vai entrar na tua casa e furtar? Você sabe? Não, você não sabe. Então, Jesus usa aqui uma figura de linguagem para dizer: se não estiveres vigilante, preservando os princípios, os valores do reino de Deus ensinados pela palavra do Senhor, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que horas vou te surpreender. E a qualquer momento Jesus virá. Você vai estar preparado ou você está se preparando? Porque só vai subir os que estão preparados. A figura de um ladrão encontrando pessoas despreparadas é comum nas Escrituras. Jesus empregou esta ideia várias vezes no seu trabalho entre os judeus. Mateus 24 e 43, Lucas capítulo 12, versículo 39,
E os apóstolos imitaram este exemplo nas suas cartas. Por que eles imitaram este exemplo? Porque eles aprenderam a mesma linguagem dos ensinamentos de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Vamos fazer esta leitura. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vê as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, meus irmãos: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como ladrão, encontrando despreparadas as pessoas que não vigiavam. Vamos para a Bíblia, Apocalipse 16 e 15. Diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então há um alerta de Jesus. Se estou morto espiritual, eu não estou mais vestido de vestes espirituais. A palavra veste aqui está falando de vestidos espirituais, que foi purificado no sangue do Cordeiro. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e sejam sempre alvas as tuas. Não está falando dessas vestes físicas aqui. Está falando das vestes espirituais. Tá? Então, quando ele vir como ladrão, que ele não te ache nu. E o que remove as vestes espirituais de nós? O pecado. O pecado. O pecado. Então, vigiemos. Vigiemos. Há um alerta das Escrituras. No versículo 4 do capítulo 3, ele declara: todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Elas preservaram as suas vestes. Elas não são Maria, vai com as outras. Esses não são levados por qualquer vento de doutrina. E esses não negociaram a sua aliança com Cristo Jesus. Estas vão andar comigo. Observe, os que estão mortos espirituais, Jesus traz uma alerta para que eles se arrependam. Para que eles se arrependam, para que o Senhor Jesus venha purificar novamente as suas vestes espirituais. Para que o Senhor Jesus venha novamente ressuscitar suas vidas espirituais. Mas Jesus está dizendo: os que preservaram as suas vestes espirituais intactas, estas vão andar comigo. No meio de uma igreja quase morta,
Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Sempre existe um remanescente fiel. A única igreja que não tinha um remanescente era a igreja de Laodiceia. Todos ali na igreja de Laodiceia eram mormons. Tá? Mas aqui na igreja de Sardes existe um remanescente fiel. Tá? No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis, que não negociavam os valores e os princípios da palavra de Deus. Uma reserva moral no meio da sociedade corrompida. Aqueles que se conservaram como sal da terra. Aqueles que se conservaram como luz do mundo. Como sal da terra, eles temperavam para haver sabor entre o ambiente que eles estavam. Havia diferença neles. Como luz do mundo, eles resplandeciam o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo. Oh, glória! Uma outra reflexão é que todos passaremos por um julgamento individual. Apocalipse 2 e 23. Diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22 e 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tá? Então, as obras serão julgadas. Claro que existe uma diferença de obras dos descrentes e existe uma diferença de obras, tá, dos crentes em Cristo Jesus. E essas obras aqui, elas serão passadas pelo fogo. O que sair do outro lado será a recompensa, tá, que você receberá da parte do Senhor Jesus. Então, se as suas obras for ouro, prata, né, vai passar pelo fogo. Vai sair alguma coisa do outro lado. Mas se as suas obras for madeira, feno, elas vão ser consumidas e não vai sair nada do outro lado. Então, cada um receberá uma recompensa segundo a sua obra. Embora as cartas fossem destinadas à comunidade em sua totalidade, as mensagens não deixavam de ter seu caráter individual. A salvação não é coletiva, é individual. Tá? A salvação, ela é individual. O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida. Olha que alerta, irmãos. Todos aqueles que confessam a Jesus, o Senhor Jesus confessa diante do Pai. E o seu nome é escrito no livro da vida. É escrito no livro da vida. Se nós não vigiarmos e cedermos às tentações e ao pecado, o nosso nome será apagado do livro da vida. Isto aqui é um alerta. Isso aqui gera em nós temor. Isso aqui gera em nós, tá, uma duplicata alerta de vigilância. Zele pelaquilo que o Senhor Jesus te entregou. Honre ao Senhor.
mas o apresentarei diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem é que o Senhor Jesus vai apresentar diante do Pai e diante dos santos anjos? Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Jesus está declarando aqui, tá, que aqueles que mantêm as suas vestes brancas, o seu nome não será apagado do livro da vida. E ele vai apresentar você diante do Pai e diante dos santos anjos. É Bíblia. Versículo 5 do capítulo 3. O vencedor será vestido de vestes brancas. No arrebatamento, essas vestes não vai subir. A Bíblia diz que o corpo mortal será transformado no corpo imortal. O que é corruptível será transformado em corruptibilidade. E seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Então você precisa entender que receberemos vestes novas. Estas vestes são espirituais, não é física. Toda a comunidade no batismo recebeu uma veste branca. No entanto, só aqueles que são aqueles que não mancharam. Isto fala de fidelidade ao Senhor, fala de fidelidade ao batismo, fala de honrar a aliança que você fez na liturgia do batismo. Iria receber uma nova veste branca, veste que representa a vitória final sobre o pecado. Esta veste, a Bíblia diz que é de linho finíssimo, resplandecente e puro. São os atos de justiça dos santos. Segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 8. O vencedor, a mesma promessa feita aos puros em Sardes, se aplica geralmente ao vencedor. E a Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. As pessoas de vestiduras brancas participam da grande festa de louvor ao Cordeiro em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, que diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Oh, glória a Jesus! Vale a pena ser fiel. Vale a pena sofrer por amor ao Evangelho de Jesus. O vencedor, a mesma promessa feita aos puros em Sardes, se aplica geralmente ao vencedor. Terá vestiduras brancas, de pureza e vitória. As pessoas de vestidura branca participarão da grande festa de louvor ao Cordeiro. No versículo 5, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sendo sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Isto aqui é um alerta. Lucas capítulo 10, versículo 20. E este alerta é declarado por Jesus. Os discípulos saíram em ordem para pregarem o Evangelho. Ficaram felizes porque os mudos falavam, os surdos ouviam, os cegos viam, os mortos ressuscitavam. E voltaram felizes depois da evangelização. E Jesus viu a felicidade deles. E Jesus os alertou:
Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos imundos saem dos homens. Porque os espíritos imundos se sujeitam ao poder da palavra. Mas alegrai-vos antes de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Você tem convicção que o seu nome está escrito no livro do Cordeiro? No livro da vida? O livro da vida, meus irmãos, é mencionado várias vezes na Bíblia. Apocalipse 13:8, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao versículo 15, está mencionado sobre o livro da vida. Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados do livro da vida. Em contrastes, os que não forem fiéis e rejeitarem a profecia registrada em Apocalipse, tá? Não terão seus nomes escritos no livro da vida. Olha o alerta de Jesus. Apocalipse 13:7 ao versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8. No julgamento descrito em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, esses são condenados ao lago de fogo. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entram aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 21 e 27. Confira aí nas Escrituras. Mas o apresentarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tá? No versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar os nomes daqueles que se envergonham de Jesus e do Evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Quem tem ouvidos, ouça. Concluímos aqui. Quem tem ouvido, ouça. Você ama ouvir a palavra de Deus? A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A exortação bíblica é: quem tem ouvidos, ouça a palavra, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isto aqui é um alerta para os de fora, que endurece o seu coração, que ama o pecado, a iniquidade, que ama os prazeres do mundo e da carne. Você tem ouvido o que a igreja tem proclamado diante da luz da palavra de Deus, anunciando as boas novas de Cristo a você, conclamando para que você se arrependa dos seus pecados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo declara à igreja. Se o Senhor Jesus exorta a igreja, imagine você que está fora dela. Se a Bíblia declara que o Senhor Deus não poupou nem os anjos que o desobedeceram, vendo sobre eles a penalidade de condenação e juízo, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Leia lá. A igreja em Sardes nos alerta. Podemos pensar que estamos vivos por causa das obras, mas estamos morrendo lentamente pela falta de uma verdadeira convenção. Devemos lembrar do preço que ele pagou por nossa redenção e buscar de todo o coração
uma verdadeira convenção antes que seja tarde demais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Primeiro mandamento, dentro da raiz da palavra, é que devemos amar o Senhor por inteiro. Bendito seja o nome de Jesus. Eu deixo esta palavra ao seu coração, nesta oportunidade, declarando a você: arrependa-te, volte-se para o Senhor nosso Deus, que é compassivo, misericordioso sobre a nossa vida. Meus irmãos, eu deixo esta palavra do Senhor ministrada à tua vida, ao teu coração. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente, traga clareza à sua mente, traga fogo à sua mente, para trazer paz ao seu coração. Esta é a mensagem de Deus a nós outros nesta oportunidade. E eu encerro dizendo que a igreja de Sardes, na horizontal, tinha nome de vivo, mas na vertical, a declaração do Senhor é: você está morto. Que nós fiquemos atentos, vigilantes, fazendo anamnese em nós mesmos, constantemente, diante da régua da palavra. Fique na graça, fique na paz de Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito obrigado a todos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Esta mensagem vai estar em todas as minhas redes sociais. Se você quiser remoê-la, nos visite nas nossas redes sociais. Pastor DK Araquém Cavalcante. E você nos visite, curta, nos siga e seja abençoado em nome de Jesus.